A gente terminou o último vídeo falando que se eu tenho uma ingesta muito grande de sal, eu vou ter um aumento da minha pressão arterial para conseguir tirar logo esse sal do meu organismo através da urina. Pessoas que têm um problema no rim vão ter problema em conseguir tirar esse sal do organismo delas, então elas vão ter uma hipertensão por causa do sal, porque a minha pressão arterial vai aumentar por causa do sal que eu consumi, só que eu não estou dando conta de liberar esse sal na minha urina. Agora, existem também outras doenças que eu vou ter um aumento do hormônio que vai absorver o sal. Só para mostrar para vocês saberem que não é fake news, o que acontece? Tem uma parte, isso aqui é o néfron, tá? E tem milhões disso aqui no seu rim. O rim é o nosso filtro. Então, vamos lá. Quando a gente tá falando do sal, vamos focar aqui no sal, que tá nessa parte aqui. Eu tenho aldosterona, que ela vai absorver esse sal. Então, eu tenho alguns probleminhas, algumas doenças, que eu vou ter um aumento dessa aldosterona. Então, eu vou ter um maior aporte de sal pro meu organismo. Tanto que eu tenho remédios que vão atuar justamente nessa parte. Um exemplo de fármaco que faz isso seria a espirulactona, que faz então esse antagonismo da aldosterona ali, que vai impedir de reabsorver o sal. Só que agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho, porque a gente vai entender, vocês já escutaram aquele negócio de beta-bloqueador, certo? Que um monte de gente que tem problema no coração, né, ou que são hipertensos, tomam os beta-bloqueadores. E o que é isso? Como funciona? Tem muito paciente que você dá a receita para ele lá e ele toma e não reclama, não nada. Só que é muito importante que o médico não é gastar tempo, é investir tempo para você educar o paciente, para ele entender. Se você pega e fala assim, eu vou te dar esse remédio aqui, porque ele vai fazer isso, isso e isso, ele vai agir aqui, aqui e ali. Porque se a pessoa entende isso, a chance dela parar por conta própria, de alterar, é menor. Se a pessoa não entende por que ela está tomando aquilo, depois ela chega um belo dia pela manhã e fala, nossa, eu tenho que tomar isso, 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 isso. É muita coisa. Ah, não vou tomar. Isso acontece muito. Por isso que é interessante esse trabalho de informar o que está acontecendo no seu organismo e por que você toma esse fármaco, para você não abandonar um tratamento. Se estiver te fazendo algum mal, volta no médico, para que aí ele pode trocar o seu fármaco. Vamos falar do sistema nervoso autônomo. Autônomo porque ele se vira sozinho, cuidando de algumas coisas aí pra gente. Bom, a gente precisa entender então sobre os receptores alfa e beta. Eles conversam, eles têm uma linguagem que não é o português nem o inglês, é as catecolaminas. É muito utilizada a norepinefrina nesse caso. O que ela faz? Vamos lá. O alfa 2, antes de falar sobre alfa 2, eu vou colocar uma imagenzinha aqui. Pera aí. O nosso corpo, para ele funcionar, ele precisa do quê? Ele precisa conversar. Ele conversa como? Através de reação química, através de toda a fisiologia que não cabe aqui nesse vídeo. Mas, para vocês entenderem o que acontece, isso daqui seria a membrana da nossa célula. Nossa célula, que é a menor unidade funcional do nosso corpo. Então, ela tem essa parede, tá? Essa membrana que seria a parede que reveste a casinha, que seria a célula. Nessa parede, eu tenho algumas portas, que são nossos receptores. Esses receptores aqui, tá? Que tem vários tipos, eles vão se ligar a alguma substância que está chegando, por exemplo, faz de conta a norepinefrina aqui, vai se ligar a algum tipo de receptor que vai executar alguma função. E a gente estava falando, por exemplo, da alfa 1. O que a alfa 1 faz? Ela vai fazer a vasoconstrição, ela vai fazer isso aqui, ela vai fechar, tá, a sua artéria, vai fazer uma maior resistência vascular. Por isso que quando eu tomo um remédio que vai bloquear essa alfa 1, eu vou diminuir a minha resistência vascular. Então, agora, o que faz o alfa 2? E também vai absorver sódio. E a gente sabe aonde essa conversa vai levar, porque até agora eu só falei disso. Já o alfa 2, ele fica num lugar diferente, tá? Porque
a função desses receptores, alfa 1, alfa 2, vai depender muito de onde ele está localizado. O alfa 2 ele fica num lugar que é mais ou menos igual a isso, faz de conta, né? Tem um axônio aqui, a terminação desse axônio, que vai liberar a norepinefrina. O alfa 2 vai se conectar à norepinefrina. Quando o alfa 2 se conecta à norepinefrina, ele vai avisar que pode parar de produzir, pisa menos, diminui aí. Então, olha que legal, porque o mesmo cara que está soltando epinefrina aqui, norepinefrina aqui, vai ter um receptor que quando soltou, ele já vai pegar e falar assim, menos, menos. Até porque quando você injeta epinefrina na pessoa, tem uma reação muito rápida. Então você não pode ficar brincando com epinefrina. Então você tem essa resposta. E aí vai ter remédios que vão atuar justamente nesse alfa 2. Que é um exemplo, metildopa, clonidina. O que eles vão fazer? Eles vão ajudar a diminuir a resistência periférica, porque eu vou diminuir então essa parte simpática, essa parte de norepinefrina, eu vou diminuir a expressão, tá, a nível central do que ele jogar essa substância no meu sistema nervoso, tá, no meu corpo, aliás. Então, vai diminuir a vasoconstrição que acontece quando a norepinefrina se liga ao alfa 1, entende? Então, mas aí tem um problema, gente. O problema é justamente quando você decide por conta própria parar de tomar o fármaco. Por quê? Eu tô tomando um fármaco que está ajudando o meu corpo, que está ajudando a tratar a minha hipertensão, que está diminuindo essa resistência aumentada que eu tenho nos meus tecidos. E aí o que vai acontecer então? Eu tô ali incentivando a jogar menos norepinefrina. O que meu organismo vai entender? Tá faltando. Vamos aumentar os receptores aí, alfa 1, vamos aumentar o receptor, as portinhas, para conseguir absorver mais. Então, minha célula, minha parede começa a abrir mais portas para eu conseguir absorver mais essa norepinefrina. Então, o que acontece? O indivíduo vai lá e para de tomar. Vai ter um efeito rebote na hora. Porque eu vou estar cheio de porta ali, só esperando chegar a norepinefrina. Chegou, você vai ter um pico de hipertensão. E para tudo, tem muita coisa que você está tomando fármaco ali para ajudar o seu organismo e ele vai aprendendo a lidar com aquele fármaco. Entende? É por isso, muitas vezes, quando a pessoa... Vamos dar um exemplo do antidepressivo, que tem muita gente que tem preconceito com esse fármaco, então é bom sempre trazer ele para desmistificar. No começo do tratamento, a pessoa às vezes pode ter sonolência, pode ter um pouco de náusea, etc. E aí depois vai diminuindo essa sonolência, essa náusea, porque o seu organismo vai se acostumando. Aí vai o indivíduo lá e para de repente, e não faz esse desmame, não fala para o médico que vai parar, e vai ter todo um efeito adverso no corpo. Então não pode, tem que tomar esse cuidado. E aí, por exemplo, o paciente estava tomando muita coisa que resolveu parar de tomar o metildopa. Vocês já sabem para que serve o metildopa. Não é levodopa. Levodopa é coisa de Parkinson, que é metildopa, tá? E você já sabe, né? Então, assim, meio complicado. Não pode, porque, tô tomando muito fármaco. Mas você tá tomando muito fármaco porque você precisa. Se você não tomar, vai dar problema. O que acontece? A pessoa chega na casa dela, pega a receita, coloca no Google aquele remédio. Vai ter só efeito colateral. O remédio vai falar, não, você vai fazer isso em você. E a pessoa fica com medo de tomar e não quer tomar. Por quê? Porque o Google não é médico. O Google não é formado em medicina. O Google tá explicando essas coisas. O Google tá pegando, né, o cartazinho aqui falando, tá vendo aqui? Tá agindo aqui. Tá abrindo esse receptor. É chato, às vezes, aprender isso. Mas é bom saber dessas coisas. É bom que vocês saibam disso, para depois, né, não ficar com medo de tomar o remédio porque leu tal coisa. Porque ficar sem tomar o remédio é muito pior. É fazer muito mais mal. Ter uma hipertensão pode te matar, entende? Então, é muito melhor tomar o remédio quando você precisa tomar o remédio. Para finalizar esse assunto,
Vamos conversar um pouquinho dos beta-bloqueadores. Atenolol, metoprolol, propanolol. Bom, para eu conversar sobre beta-bloqueador, eu preciso primeiro entender o que um beta, né, o que um receptor beta faz, o que aquela portinha faz. Quando chega, então, a epinefrina ali para ligar nele, ele vai aumentar a força e a taxa de contração do seu coração. Ele vai bater com mais força e vai bater mais rápido. Vai bater mais rápido, vai aumentar a frequência cardíaca do seu coração. Frequência cardíaca, se você colocar aqui, ó, seu dedinho no seu pulso radial, na sua carótida, você vai sentir pulsar, né? Pega o seu relógio, fica 1 minuto e conta. Normalmente vai dar, né, entre 50 a 100, essa faixa aí é normal, depende se você tá mais agitado, se você tá mais calmo. E aí essa frequência cardíaca. O que eu quero dizer com isso? Que o beta, esse remedinho aí, o beta bloqueador, ele vai diminuir a frequência cardíaca. E aí, diminuindo a frequência cardíaca, eu vou diminuir o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Cada vez que meu coração bate, vai sair uma certa quantidade de sangue. Se eu pegar essa quantidade de sangue que sai a cada batida e multiplicar pelas vezes que meu coração bate, frequência cardíaca, eu vou ter o débito cardíaco. E o que acontece? Quando eu uso o beta-bloqueador, eu vou diminuir esse débito cardíaco e eu vou diminuir a minha pressão arterial. Pressão arterial essa que é uma das definições que a gente usa para hipertensão. Por isso que ele é utilizado como antihipertensivo. Uma das funções dele, certo? Porque ele também é importante que se a pessoa tem, né, um ataque à arritmia, aí, o coração dela tá batendo mais rápido, um ataque cardíaco, também ele vai ser utilizado. É só isso que o beta-bloqueador faz? Não, ele vai diminuir também a renina. Por quê? Porque o receptor beta, quando chega ali a linguagem dele, que é a linguagem das catecolaminas, da epinefrina, ele vai aumentar a renina. Renina que vai ficar para um outro vídeo, porque a gente falou de 2 mecanismos da hipertensão. A gente já falou do mecanismo da hipertensão por causa do sódio, já falamos dessa questão do sistema nervoso autônomo, e falta falar também da parte da renina, angiotensina, aldosterona, que é extremamente importante quando a gente pensa em hipertensão. Ou seja, vocês vão percebendo aí que vários mecanismos geram hipertensão e eu tenho várias ferramentas que eu posso utilizar de remédio para tentar resolucionar isso. Vai depender então também de cada caso, qual que é o motivo da sua hipertensão, será que ela é essencial, que é a maior parte. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui, mas a gente não terminou de explicar como é que acontece a hipertensão. Continuem assistindo e a gente já volta. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.